Bom dia, pessoal! Estamos começando mais um programa ao vivo com Henrique Cristo aqui na Souche, em Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise os seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a vida na sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas, assim poderão viver melhor na Terra, mesmo face a um mundo tão conturbado, aparentemente sem esperanças. Todos os sábados às 11 da manhã, henricristo.tv, o canal da Liberdade Consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristo@gmail.com. No ar, Henrique Cristo! Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilência, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei prenunciando o meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber que sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente a meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho, dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou ainda Cristo, filho do homem. Antes de ser crucificado, disse: um pouco e me vereis, outra vez um pouco e não vermeis, por quanto vou para o Pai. Todavia digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos enviarei. Ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciar-vos-á as coisas que haverão de vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu. Tudo que o Pai tem é meu. Quando eu disse, ele receberá do que é meu, mencionara outro sim as minhas vestes. E é por isto que, ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, obediente ao meu Pai, reassumi a antiga indumentária. Túnica, manto, sandália, etc. Atentai que ao anunciar o Consolador, me referia à reencarnação, meu renascimento físico, meu retorno de carne e osso. Ingre é meu novo nome. Só os ignorantes, obstinados em afrontar meu Pai, Senhor e Deus, continuam invocando meu nome antigo, obsoleto Jesus. Ingre é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Ingre. O nome que Pilatos escreveu acima da minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as Escrituras. Ingre é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais,
porque eu só vos falo que eu escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Esta semana, várias pessoas me perguntaram e continuam perguntando por que de toda aquela violência lá em Jerusalém. Por quê? Se não era para ser uma cidade da paz, se não era para ser o ponto mais referente, mais significativo no planeta Terra. Então, em verdade, eu vos digo, conforme no início já falei, o mundo está tumultuado, está sofrendo uma metamorfose. E quanto à violência de Jerusalém, eu avisei há 2000 anos, ninguém é obrigado a crer. Mas eu disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis juntar teus filhos, como uma galinha recolhe debaixo das asas os seus pintos, e tu não o quisestes. Eis que será deixada deserta a vossa casa. Porque eu vos digo, desde agora não me tornareis a ver, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. E aí me perguntaram tantas vezes, por que eu não vou lá, nunca estive lá, coisa assim. E eu expliquei e explico de novo, que para ser coerente com o que falei há 2000 anos, só poderia voltar lá, quando, através de um plebiscito unânime, todos dissessem, bendito que vem em nome do Senhor. E eu sei, meu pai disse que nunca vai haver unanimidade em Jerusalém. Por este motivo que ele me mandou aqui no Novo Mundo, mandou que eu reencarnasse, me enviou para cá, no Novo Mundo, cuja capital mística desse país continental é a Nova Jerusalém, que estava previsto. E quando eu estive aqui a primeira vez, em fevereiro de 80, meu pai disse, aqui é a Nova Jerusalém. E determinou que eu sediasse o reino dele durante 24 anos lá em Curitiba, porque ele disse que eu só poderia vir para cá, para Nova Jerusalém, em que pese estar previsto nos estatutos da SOST, desde a fundação em 82, que eu só poderia vir para cá, quando as autoridades constituídas, as autoridades judiciárias, reconhecessem meu nome novo, INRI Cristo. Só depois que sobrepujei um processo de falsidade ideológica que se arrastou mais de 10 anos na Justiça Federal, é que ele, o Senhor, meu pai, disse, agora que reconheceram teu nome, agora está na hora de tu transferir a sede do meu reino para Nova Jerusalém. E no dia 18 de maio de 2006, assim se fez. Estou aqui. Esses dias um jornalista escreveu aí numa revista eletrônica, onde estará Henrique Cristo? Um jornalista que não sabe onde estou. Falo todos os sábados aqui, das 11 ao meio-dia, ao vivo, respondo perguntas do mundo inteiro, como vou responder daqui a pouco. Convido esse mesmo jornalista a vir aqui pessoalmente, me questionar pessoalmente, já que ele escreveu umas abobrinhas lá. Como é que é o nome dele? Quem sabe? Quem lembra? Não lembro. Tá. Ele escreveu na revista eletrônica, a revista Veja, umas abobrinhas, falando que o Cristo de Indaial, coisa assim. Então ele que vem aqui pessoalmente, que elabore uma belíssima lista de perguntas interessantes, inteligentes, e eu respondo qualquer pergunta, sem dogma, sem sofisma e sem subterfúgio. Basta que ele venha aqui com um gravador para gravar as minhas respostas, que é o mínimo que um jornalista deve ter. Hoje em dia, taquigrafia já é coisa do passado. Então, daí ele vem aqui, me questiona. Quando eu fui expulso do Congresso Nacional, em 1998, dei uma longa entrevista para essa mesma revista, que até hoje não foi para a rua. Acho que ela achou o nome, senhor.
Qual é o nome? Michael Tenfen. Michael Tenfen. Tenfen. Michael Tenfen. Pois é, ele fez essa matéria, assim meio jocosa, mas eu sei que ele fez assim porque ele não tem opção de fazer a coisa como tem que ser, né? Mas ele pode vir aqui e me questionar detalhadamente. Afinal de contas, agora já ano que vem vai fazer 50 anos que eu tenho vida pública, e vai fazer 40 que eu falo em 2 continentes, agora ao mundo inteiro pela web, quem sou? Para ele vir questioná-lo aqui em Brasília, né, senhor? Justamente, ele vem aqui em Brasília, já que ele disse onde estará indo Cristo. Aqui em Brasília, na sede do Reino de Deus, formalizado pela SOST. Vem aqui, se comunica com a assessoria antes, ele e qualquer jornalista. É óbvio que tem que marcar o encontro, etc., porque eu não fico aqui refém esperando. Aí ele marca o encontro, aí sim eu o recebo aqui. Que tenham todos a minha paz. Bom, pessoal, vamos então à primeira pergunta, que é da Lúcia Helena, de São Paulo. Bom dia, senhor. Referente à evolução, uma pessoa mata nessa geração, aí desencarna. Depois reencarna novamente e é assassinado da mesma forma para pagar o débito. O que matou também precisa voltar para pagar, etc. Até quando isto vai acontecer? Pagamento de débitos é para sempre? Obrigada pela resposta. É óbvio que sempre alguém vai pagar o que deve. Um ditado popular diz assim, aqui se faz, aqui se paga. E é verdade. Tem gente dizendo, mas não pode ser. Como que aqui se faz, aqui se paga? Quer dizer que uma pessoa mata 10 pessoas e depois ela morre, leva um tiro da polícia, ou sei lá. E daí quem vai pagar? Porque a lei do talião é clara. Uma lei eterna. Dente por dente, olho por olho, uma vida por uma vida. Então ela volta aqui sim. E alguém que, sem saber porquê, geralmente acaba ceifando-lhe a vida. Toda e qualquer morte violenta é resgate de débito, modernamente chamado karmático. Se fosse falar lá atrás, seria débito com a lei do talião. Então, isso é assim. Agora, é claro que um dia vai cessar, pelo menos aquela alma que está devendo e paga e volta e paga, um dia ela vai evoluir, o espírito dela vai cansar de matar e morrer, e aí ela conseguirá um outro meio de salvar, de saldar o débito com a lei cosmológica eterna, com a lei divina. Mas isso não pode ser agora. Essa pergunta que ela faz agora eu vou responder daqui a alguns mil anos, né? Sim, porque eu respondo agora, mas só que eu não posso garantir que na próxima encarnação essa pessoa fica zerada. Entende? Agora, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Se a pessoa vem aqui e faz boas obras, faz o bem, sem olhar para quem, e se concentra no bem do seu semelhante, ela já está tecendo um tapete para sobrepujar o lixo do débito karmático. Então aí é uma questão de tempo. Eu respondo agora as perguntas, mas tem coisas que dependem do tempo. Eu sei que vem muitas outras perguntas aí, então vou adiante, que tenham todos a minha paz. Valmir Klauman, de Aurora, Santa Catarina. Bom dia, mestre. Depois da hecatombe nuclear, domingo, vai passar a ser a primeira feira? Interessante a pergunta dele, né? Sim, porque quase ninguém sabe que domingo é a primeira-feira, na linguagem portuguesa, né? Sábado, dia do Senhor, domingo a primeira-feira, por isso que vem a segunda-feira. Então a primeira-feira é o primeiro dia de trabalho da semana. E a segunda-feira é o segundo dia de trabalho, porque tem a terça-feira. Depende da linguagem de cada povo. Então, é óbvio que depois da hecatombe nuclear, isso não quer dizer que as pessoas vão ser obrigadas a trabalhar no domingo, que é a primeira-feira. Mas só que aqueles que ficarem aqui na Terra tomarão consciência das leis do Senhor e compreenderão
que o dia do Senhor é sábado. Inclusive é engraçado, já que ele me fez essa pergunta, é até hilário, que tem tantos que se dizem cristãos, né? Se dizem servos de Deus, e que como é que eles, todos unânimes, só tem uma seita que eu conheço, que se diz cristã, que compreendeu que não tem que fazer reverência, obedecer, ajoelhar-se diante do imperador Constantino, até porque já é falecido. O restante unânime em homenagear o imperador Constantino, que foi fundador da igreja, exponente do Apocalipse 17, que é sediado na cidade das 7 colinas. Então, a maioria esmagadora obedece, ajoelhada, obedece ao finado imperador Constantino. Porque o dia do Senhor é sábado. Está, inclusive, na Bíblia, para quem quiser ver. Isso faz parte dos mandamentos. Mas deixa isso para lá. Eu só estou mostrando como essas criaturas que se alvoram em servo de Deus, de pastor, e eles estão todos unânimes ajoelhados diante do imperador Constantino, em vez de se ajoelhar diante de Deus. E o imperador Constantino já exauriu, já morreu, né? E eles continuam freneticamente obedecendo os ditames do imperador, que foi o usurpador do que sobrou da minha antiga igreja, que nos primórdios se chamava Seita de Nazareno. Quem quiser estudar história, melhor olhar, vai perceber. Então tem só uma seita que eu conheço, que não é por isso que ela é cristã, porque ela tem os outros pecados dela. Por exemplo, ela não guarda o que eu ensinei há 2000 anos, para orar no quarto com a porta fechada, que é a principal senha para comunicar-se com Deus, a principal preciosidade que eu deixei aqui para os cristãos genuínos. Ela não guarda. Ela faz barulho também gosta de juntar as pessoas a rezar, em vez de, pelo menos, ensinar, que eu disse, para orar no quarto com a porta fechada. Então é isso, mas eu quero deixar bem claro, já que ele me fez essa pergunta, que é claro que depois da hecatombe nuclear, porque antes da hecatombe nuclear não dá para mudar uma coisa que já está impregnada, oficializada e até bestializada. Tem que esperar a nova era, o novo mundo, a nova vida que vai jorrar aqui na Terra depois que se consumir as previsões do Apocalipse. Tem todas a minha paz. Carlos, de Boston, Estados Unidos. O que fica fazendo o espírito de uma pessoa enquanto está em coma? Geralmente ela fica esperando os ditames da Mãe Natureza, do Pai Celeste e da Mãe Natureza. Que quando ela está em coma, né, ela não tem certeza. Então o que ela fica fazendo? Eu tenho um filho que Deus o tenha em sua santa paz, mas que ele ficou em coma durante 30 dias lá em Curitiba, no Hospital Evangélico. E quando ele voltou, ele disse: mestre, lá onde eu estive, nunca mais quero voltar, era horrível, disse ele. Voltou com uns 30 quilos a menos, me garantiu que ia ser fiel numa nova forma de viver, de se alimentar, mas depois foi envolvendo-se no ambiente, voltou a comer defunta vaca, defunta galinha, foi, até que finalmente voltou ao peso que tinha, 110 quilos, e desencarnou. Que o Senhor, meu Pai, o abençoe hoje e sempre, que venham todos a minha paz. Diego, de Guarujá, São Paulo. Henri, gostaria de saber sobre o tempo de Cronos e Kairos. Quais são os seus significados? Tempo? O tempo de Cronos e Kairos. Observação: segundo a mitologia, Cronos era um titã que se tornou senhor do céu após destronar seu pai Urano. Pronto, está explicado. Já falou em mitologia. Isso. Então, mito é mito. A única coisa que sobra aí, dessa questão aí, é o crono. Cronologia. Medidor do tempo. O relógio. Isso.
E o restante ficou tudo ao vento. Então, o relógio, enfim, sobrou isso. Tem até aquele pequeno objeto que botava lá. Antigamente o tempo era medido com areia, né? Ampulheta. Tá aí, vamos adiante. Que tenham todos a minha paz. Natália Petrovic, de Canoas, Rio Grande do Sul. Olá, mestre. Gostaria que me explicasse a sensação quando desencarnamos do nosso corpo. Podemos flutuar ou até mesmo caminhar com os pés no chão? O nosso espírito continuaria com nossa aparência física depois de desencarnar? Depende aí. Aí depende. Existe ocasião que alguém desencarna e quando reaparece com a mesma aparência. Existe ocasião que desencarna e se serve de um corpo para se manifestar. Como está na Bíblia, que é o caminho de Emaús, tem muita gente que até agora não entendeu isto. Que eu, depois que fui crucificado, desencarnei, e a caminho de Emaús abordei 2 discípulos que estavam comentando justo sobre a crucificação. E se alguém vê na Bíblia, vê que eles não me identificaram. Preste bem atenção. Aí está, já que ela fez essa pergunta. Aí na hora tarde, já era da ceia, me convidaram para cear. Convidaram o espírito que estava ali, que era meu, no corpo de um transeunte, se alguém quiser pode ver na Bíblia. E depois, daí na hora da ceia, só na hora de partir o pão é que perceberam que eu estava ali. Depois sumi, pode ver na Bíblia, está escrito que eu desapareci. Porque não era esse corpo. Imagine se uma família, uma pessoa, 2 discípulos que viveram comigo longamente. Depois da crucificação, eu ia conversar com ele justo sobre a crucificação e tudo. Ia jantar com ele, só na hora de partir o pão, diziam ele que era ele. Aí está a prova de que não era o corpo que eles conheciam. Pode ver, está lá o forasteiro, está na Bíblia. Então, nesse caso, apareci ocupando o corpo de alguém. E tem outra passagem na Bíblia que apareço para Tomé, para todos, e diz o Tomé que só acreditaria se me tocasse. E até hoje os evangélicos, os fariseus, que se dizem crentes, ficam dizendo que ele me tocou. Então, se alguém vê a Bíblia, vai ver que ele não me tocou. E se ele me... Bem aqui, põe teu dedo, vê minhas feridas. Daí eu apareci com a imagem que eu tinha. Daí ele, não, eu creio, Senhor, não foi me tocar. E se ele fosse me tocar, ele ia tocar no vácuo. Porque o que ele estava vendo aí era meu corpo espiritual, meu corpo místico, e não meu corpo físico. Quem quiser entender, entenda. Se não me equivoco, esse texto está no Lucas, né? Bom, quem quiser procura na Bíblia. A caminho de Emaús, né? Então, aí tem as 2 formas, uma de aparecer, como já aconteceu. Não uma vez, mas muitas, em muitos lugares, para muitas pessoas. Só o espírito, que daí aparece a imagem de outrora, e apareceu com o corpo, ocupando o corpo de alguém, inclusive, alto lá, é perigoso, cuidado. Fiquem vigilantes, porque uma alma penada pode pegar a qualquer momento o corpo de alguém e transformar em cavalgadura. Isso acontece todos os dias em milhares de lugares do mundo. O indivíduo sai de casa, para o trabalho, final de semana, resolve tomar eles chamam de happy hour. Né? Happy hour. Não é isso? Happy hour. Que seja. Vai lá tomar um inocente caipirinha, né? E sai de lá falando diferente, com as pernas trocando, e a família fica assustada, chega lá, quebra tudo, porque não era mais ele. Aí é um impostor que se apossou do corpo da pessoa. Cuidado. Já viram falar em alma penada? A alma penada é uma alma que está muito, muito carregada de energias negativas, ela não consegue subir por causa do peso dos pecados, ela é obrigada a ficar aqui, tentando encontrar um corpo para transformar em cavalgadura. Geralmente ele encontra numa igreja, um corpo desse, outra vez encontra num bar. Não quer dizer que não, nada contra o bar, e sim que quem vai num bar tem que ir
consciente dessa realidade. Há que se pedir ao Pai voltar sempre ao número 1. E o número 1 é o Pai, o Eterno. Se quiserem ficar livres dessas ameaças que pairam aqui na Terra, sempre antes de sair de casa, fecha a porta do quarto e vai orar ao Pai, Ele protege, e tu voltas incólume para casa, não voltas cavalgadura, daí voltas tu mesmo. Todo o segredo está aí, inteira proteção do Altíssimo, sempre, em qualquer momento. E mesmo que tu chega no centro da cidade, no meio de tumulto, no meio até numa guerra, se tu te lembra daquele teu momento íntimo com o Pai no quarto, com a porta fechada, tu te lembra daquele momento? A simbiose se renova, o poder de Deus se manifesta em ti e tu serenamente atravessa qualquer tempestade. Acidente, bala perdida, tudo depende de ter a conexão íntima com o Pai. Não esqueçam que eu disse para orar no quarto com a porta fechada. E vou ensinar a orar de olho fechado. E daí é orar para as trevas. Esses dias eu li, agora não me lembro se foi pela mídia, se foi uma matéria, que aqui no Brasil, falando em orar no quarto com a porta fechada, falando em orar com os olhos abertos, diz que aqui no Brasil chegaram os estrangeiros aqui, a saber, os chamados jesuítas, chegaram aqui e ofereceram para os nativos as orações, a Bíblia, e ensinaram a orar com os olhos fechados. Daí, quando eles abriram os olhos, eles tinham ainda a Bíblia, mas as terras já não eram mais deles. Interessante esse detalhe, hein? Ensinaram a orar com os olhos fechados. Daí, quando eles abriram os olhos, já estavam sob custódia, já estavam sob domínio dos estrangeiros, que, diga-se de passar, segundo nos conta a história, não era lá muito higiene, não eram muito acostumados aos hábitos de higiene. Segundo nos conta a história. Quem quiser estudar a história, a antropologia, a biologia e a história recente deste continente, vai descobrir que os nativos daqui eram muito mais higiênicos dos que vinham de fora. Que estudem, meditem e tentem me contradizer. Tenham todos a minha paz. João de Lisboa. Bom dia, Henri. Por que é tão difícil nos lembrarmos do que sonhamos depois de acordar? Cada caso é um caso. Se os sonhos não são relevantes, se é um sonho bobo, um sonho que não tem nada a ver, é fácil esquecer. Mas se tu tens um sonho no âmbito da metafísica, um sonho que tem a ver com o futuro, ou que tem a ver com o presente e o passado, um sonho que tem significado real, tem dificuldade de esquecer do sonho. Exceto se entupisse teu cérebro, teu neurometafísico sistema com porcarias, drogas, essas coisas todas, que modernamente se usa aí na moda. Hoje em dia está na moda. Droga, cocaína, essas coisas todas. Está na moda. Daí é claro que teu cérebro fica confuso. Entende? Então, o melhor é sempre preservar o cérebro, lembrando que o cérebro é que recebe da parte do Pai as instruções, a bênção e a proteção. O cérebro é a chave de tudo. Existe até um dizer, mente sana, corpo são. Eu digo, repito, todas as enfermidades físicas e mentais têm início na enfermidade da alma. Então a alma do indivíduo é que tem que reger a mente, que rege o corpo. A mente é concernente ao cérebro e a alma concernente ao cosmos, ao infinito, ao eterno, ao Senhor da vida e do destino. Que tenham todos a minha paz.
Diego, de Guarujá, São Paulo. Saudações, Henri. O senhor poderia me explicar sobre a história de Sansão e Dalila, que inclusive é mencionada na Bíblia em Juízes, do capítulo 13 ao 16? Qual era o objetivo de Deus em ter criado o homem mais forte do mundo? Sansão fisicamente não era o mais forte do mundo. Sansão fisicamente era apenas um homem. Agora ele tinha uma missão a cumprir aqui na Terra, e eu sempre digo e reitero: a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Agora, a história de Sansão, se alguém for ler ela com a ajuda do Pai, vai compreender o significado, o porquê dessa história. E pode tomar a grande lição de se coadunar com a lei divina e não sucumbir no mesmo precipício que ele sucumbiu. Meu pai disse aqui na Nova Jerusalém, aqui em Brasília ainda recentemente, que o ápice da evolução humana passa necessariamente pelos estertores da carne. E o Sansão se achava, porque tinha o poder espiritual sobre ele, por causa da missão dele, e daí ele achava que podia tudo. E ninguém pode tudo. Só Deus pode tudo. Então pode ver que ele era fisicamente forte, mas mentalmente é que ele era forte espiritualmente, só que era bobo. Bobo. Deus permitiu que ele tivesse um momento de bobeira, como disse um antigo assessor meu, que Deus o tem em sua santa paz, Marcelo Sovinski, diz que todo mundo tem direito a 5 minutos de bobeira. E ele, pela carne, ele caía sempre de novo na mesma armadilha. Até que ele custou caro. Segundo nos conta a Bíblia, como eu disse, a Bíblia é repleta de lendas, fábulas, parábolas e até metáforas, e até charadas, mas com a anuência do Altíssimo poderei compreender. Então, o exemplo ali da Bíblia, do que aconteceu com Sansão, é mostrar para quem ler a Bíblia e quiser aprender, que só um jumento sem miolo é que vai uma segunda vez diante do predador. Segundo nos conta aquele magnífico livro de Khalil Gibran, livro fantástico, de filosofia. E é verdade. Então, se ele foi a segunda vez, a mulher pedia para ele qual era o segredo do cabelo dele. Não, o segredo dele. E ele enrolava ela, de uma vez uma coisa, outra, até que chegou um momento que ela conseguiu pegar dele o segredo. Ele não enxergou. O moral dessa história é entender que inimigo é inimigo. Que até prova em contrário, o inimigo quer sempre o mal. O inimigo, no caso, o demônio, Satã, que não é um macaco com rabo e chifre, como vos ensinaram, ele sempre quer o vosso mal. Protegei-vos. E no caso dele, o inimigo era um povo que era contrário ao povo dele. Ele se misturou para lá. E a missão da mulher esta era justamente inutilizá-lo. E conseguiu, porque ele teve seu momento de bobeira, de bobo, né? Temos passagem na Bíblia. A Bíblia, eu sempre reitero, é um livro repleto de fábulas, lendas, parábolas, metáforas, até charadas, só com a anuência do Altíssimo alguém pode entender esses grandes mistérios que ele está. Tem a história de Judite, né? Também um general todo-poderoso, por causa da fraqueza da carne, sucumbiu com a própria espada que a mulher cortou a garganta dele. Quem quiser, leia lá. Então, notem bem uma coisa. Deus é perfeito. As leis de Deus são perfeitas. Só que os que vivem aqui na Terra têm que aprender a assimilar as leis divinas. E só conseguem invocando o Pai, pedindo a Ele anuência,
pedindo a Ele inspiração para então entender a Bíblia. Então, quer dizer, cada um deve pensar antes de fazer uma coisa, se uma pessoa já te enganou uma vez. No livro Meni Delal, que tem disponível na net para quem quiser ver, tem uma passagem, está na minha página, tem uma passagem, um livro de filosofia, em que explica que cada um deve saber em que lugar pisa. Tem várias filosofias, várias mensagens, que se alguém for ler, vai perceber que a primeira vez, lá está escrito, que alguém te engana, tu que me ouves aí, tu, a primeira vez que alguém te engana, o culpado é quem te enganou. Ele é o culpado, amor. Pode xingar, pode ficar com raiva, aconselho que não. Mas na segunda vez o culpado és tu. Porque ele veio uma segunda vez e tu cedeste numa flagrante demonstração que não tem miolo, e te deixaste enganar de novo. Tem a parábola do perdão, que eu deixei publicado também para disponibilidade no livro Despertador Explosivo, gratuitamente, onde eu explico, perdoar sempre, mas reatar e dar nova chance para o teu predador te atacar de novo, aí está errado. E por que tem que perdoar sempre? Que eu sempre digo que deves perdoar sempre os teus ofensores, os que te odeiam, os que te caluniam. Perdoe sempre. Mas em nenhuma vez, nem a dominar, nem agora, não diz que deve receber de volta o teu algoz. Perdoe sempre. Por que perdoar sempre? Porque se tu não perdoar, tu vai ficar conectado com o predador, com aquele que te fez o mal. Até através do ódio, da raiva, da indignação. Ele fez isso comigo. Fica lá ligado a ele. Todos os crimes que ele comete longe de ti, tu tens parte nas energias. E, consequentemente, estás violando as leis eternas do Senhor. Em primeiro lugar, Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Em segundo lugar, tu deves te amar. E que se tu te amas depois de Deus, então não tem perigo de tu te tornar um ser desprezível. Mas se depois de Deus, em vez de tu te amar, tu vais gastar tuas energias pensando em outras pessoas, daí tu te tornas um ser desprezível. Nem gosta de olhar no espelho. Porque eu disse há 2000 anos, quem quiser crer, creia. Ama teu próximo como a ti mesmo. E como tu podes amar o teu próximo como a ti mesmo, se tu não te amas? Tu és um ser desprezível, tu não te amas. E até Deus tu estás traindo quando tu não te amas. Aí tu não estás sinceramente, honestamente, amando a Deus acima de tudo. Porque quando tu te despreza, quando tu não te amas, tu estás desprezando Deus que é onipresente em ti, que vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue. Aí tu despreza Deus, hipocritamente dizendo que o ama sobre todas as coisas. Daí a parte dele, sublime, divina, que é em ti, que vivifica teu sangue, que te dá vida, essa parte tu desprezas. Para gastar tuas energias, teus pensamentos com alguém que nem sabe que tu existe. Ou que te ignora, que te despreza, porque já te achou sim que tu és um ser desprezível, porque tudo, em qualquer ser humano, que não se ama, é um ser desprezível. Assim disse o Senhor. Ninguém é obrigado a crer. Mas meditem um pouco. Tu aí que estás atrás dessa televisão aí, em casa, medite um pouco. Se não é óbvio que a partir do momento que tu não te amas, tu não podes querer que alguém te ama. E daí, como um ser desprezível,
Tu fica como um zumbi aqui na terra, reclamando, ingratidão, ingratidão. Eu fiz isso, fiz aquilo, e nada recebi em troca. Eu não faço nada para ninguém com expectativa, com perspectivas, eu vou fazer isso. Não. Confie no Senhor, só no Senhor que pode confiar. Aí Ele inspira as pessoas de tua relação para que elas se relacionem bem contigo e te inspira para identificar quem merece ou não o aconchego da tua intimidade. Pensem nisso, meditem, raciocinem. Eu tenho muitas perguntas a responder, mas eu queria que Deus permitisse, eu peço a Ele que permita que você seja dado a assimilar o significado de minhas palavras, que eu venho falando há 50 anos. Ano que vem faz 50 anos que eu venho ensinando. E 40 que eu digo em 2 continentes e agora pela web ao mundo inteiro que eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre. Tem todos a minha paz. Leandro, de Curvelo, Minas Gerais. Henri, não consigo sobrepujar o sexo. Estou pensando em mutilar meu pênis. Minha consciência me diz que se eu fizer isso, corro o risco de me tornar homossexual, porque eu passaria a desejar ter estas coisas ao ponto de idolatrar esta coisa. O que o senhor acha? Esse indivíduo aí, olha, eu vou dizer uma coisa. Primeiro, quero deixar claro que alguém deve ter inculcado na cabeça dele, algum espírito das trevas, que ele tem que se mutilar. Porque quando eu disse há 2000 anos, se um órgão do teu corpo for motivo para escândalo, arranca-o fora, tire para longe de ti, foi um tratamento que eu dei na cabeça de quem me ouvisse para cair na realidade. Não recomendo que ninguém se mutile por nenhuma bobagem, por nenhum motivo. Ainda pouco eu falei que meu pai disse que o ápice da evolução humana passa necessariamente pelos estertores da carne. Inclusive é uma covardia, um momento de covardia, alguém querer se mutilar porque tem decepção amorosa. Uma covardia, uma ignorância, uma estupidez, porque ela pode invocar o pai, como eu ensino sempre, e o pai o inspira e vê como a vida pode se tornar bela, estabelecendo uma simbiose com ele. Ele recomendo a esse Leandro de Curvelo que ele vai estudar a Bíblia, mas não com um pastor, esses vigaristas aí de plantão. Vai ele por conta própria, fecha o quarto, ora ao Senhor, vai estudar, vai ler as mais de 400 perguntas que eu já respondi na net, vai ler, vai compreender e vai entender que o corpo é um templo sagrado, que não tem nenhum motivo para alguém se automutilar. Eu me lembro de um caso em Santa Catarina, que eu vi pela mídia, um cidadão, que ele se equivocou, foi instruído equivocadamente pelos pastores, que lendo a Bíblia disse que ele tinha que se automutilar. É absurdo isso. Inclusive ele disse que eu olhava a mulher dele na cozinha fazendo comida de shortinho, ele se sentia tentado. Daí ele concluiu, o demônio enganou ele, o espírito das trevas, que ele deveria se mutilar para não continuar pecando. Daí ele foi aquele equívoco, a interpretação equivocada do que falei há 2000 anos, que se algum órgão do teu corpo for motivo para escândalo, corte-o fora e atire longe de ti. Eu não estava me referindo que alguém tem que se mutilar. Aí o que aconteceu? Ele foi e não conseguiu fazer a coisa direito, foi parar no hospital e lá, finalmente, ele saiu de lá eunuco. É um absurdo, entende? Inclusive, quando eu falei há 2000 anos, que me perguntaram sobre eunuco, de uns que nascem eunuco, outros que são feitos pela vontade dos homens, outros por amor a Deus. Estava me referindo que um homem que resolve não ficar mais usando o órgão genital dele para poluir a atmosfera e nem para procriar, ele pode sim viver muito feliz em simbiose com o pai, mas não que tinha que se mutilar. Não tem nenhum motivo para isso. Inclusive eu tenho uma grande piedade, eu olho com grande piedade quando eu vejo pessoas
já encontrei com pessoas que se automutilaram para agradar profanos, mas é muito triste, muito melancólico. E eu digo para todas as pessoas que fizeram isto, que se elas parassem para pensar antes de fazer e orassem ao Pai no quarto com a porta fechada, como ensinei, elas jamais praticariam um ato insano em obediência ao maligno. Lembrei-me agora que saiu na mídia essa semana para ver que o demônio existe e que ele opera. Uma mulher que recebeu ordem do demônio para decepar o pé do filho de 3 anos. Sabe? E depois ela confessou para o delegado, foi o demônio que mandou. Segundo eu vi na mídia essa semana. Sabe? O mundo está completamente de cabeça para baixo. E tudo isso tem a ver com a forma de ensinar, a forma de que a sociedade está interagindo entre si, está numa metamorfose. Os líderes estão liderando sob a égide do maligno, a maioria. E quando algum da minoria resolver viver honestamente, acaba lembrando do que o tribuno Rui Barbosa falou, que é vergonha ser honesto, que está chegando ao ponto do ser humano ter vergonha de ser honesto. Foi um dos discursos mais brilhantes que ele deu enquanto estava aqui na Terra. Quem quiser pode ver lá. Bem, tenho perguntas, vou continuar respondendo, que tem todos a minha paz. Ribriane, de Olambra, São Paulo. Olá, mestre. Quando reencarnamos num novo corpo, por que não conseguimos lembrar de nossas vidas passadas? Então fico me perguntando o quanto nosso grau de conhecimento, sabedoria e evolução simplesmente se apagariam para que atingisse uma nova etapa da vida e ter que aprender tudo novamente. Para lembrar do passado, claro que quando o cosmos do infinito, o Senhor da vida, considera relevante, ele dá uns flash da vida passada, positivos, para que o indivíduo possa continuar a nova vida aqui. Às vezes uma criança que nunca tocou piano, toca piano, coisas assim. Mas isso aí é uma proteção mística de não lembrar o passado, porque a vida só anda para frente, e se lembrando do passado, vai lembrar dos antagonistas. E eu, por exemplo, quando depois do jejum meu pai me revelou o meu passado, tive a ocasião de compreender a vantagem de não se lembrar do passado. Eu, por causa da minha missão, tive que lembrar, tenho que falar, mas quanto ódio gerou contra mim os donos de cabresto religioso, os evangélicos e os impostores que se dizem pastores, padrecos, depois que eu disse quem sou. Então, se eu... inclusive, eu sou obrigado a falar a verdade é avassaladora. Sou obrigado a falar que eu não fui de carne e osso para o céu. Isso é uma ofensa muito grande para os encabrestados. Em que pese hoje a ciência está trabalhando a meu favor, facilitando, respaldando o que eu falo. Hoje a ciência prova que ninguém pode ir de carne e osso para o céu, porque lá ensina, confina em cima a temperatura, confina 273 graus Celsius negativos, não tem ar para respirar. Então só quem quiser continuar na esquizofrenia, que continua crendo que foi para o céu de carne e osso. Os seres raciocinantes que gostam de andar ereto, esses tomaram consciência, estão tomando consciência de que ninguém sobe de carne e osso para o céu. Mas isso aí derruba cria muita inimizade falar a verdade. Muito ódio quando eu falo que não fui de carne e osso para o céu. E mostro pela ciência que não é possível. Daí é claro que os donos de cabritos se sentem sem chão. Teve uns que disseram para mim que se a cristandade toda se me escutar,
vão todos mudar a vida. E vão, claro, deixar de dar o dízimo para eles. Eu, certa feita, lá em Curitiba, recebi a visita, lá no Alto Boqueirão, onde era sediado o Reino de Deus, de um pastor. Lá vinha muitos, pastor, padrecos. Ele veio acompanhado de uma ovelha. Uma ovelha enganada. Um cidadão veio de Foz do Iguaçu, que ele insistiu que queria vir me ver e que o pastor tinha que vir lá com ele. Daí ele chegou lá, pediu uma audiência, eu recebi. E daí quando eu fui explicando para ele que ele não podia chupar o dízimo do salário, usar o meu nome antigo obsoleto Jesus, que isso era ilícito aos olhos do Senhor. Daí ele pegou e disse: não, mas é que está escrito na Bíblia que Cristo disse que digno é o obreiro de seu salário, disse ele. Eu disse: exatamente. Então, se digno é o obreiro de seu salário, por que tu quer roubar 10% do salário dele? Por quê? Quando eu falei isso, ele pegou a ovelha pelo braço e levou para fora. Porque se ele é digno do salário, com que autoridade tu chupa 10% do salário dele? Onde ele pagava aluguel, luz, água, comprar leite para a criança. Ele não olhou nem para trás. O que posso fazer? E certa feita veio um grupo de freiras lá me visitar. Claro que vinham lá, né, para me estudar, me analisar. Daí eu tinha uma que era carioca e que ela começou a me fazer perguntas, eu fui respondendo. Quando ela começou a enxergar tudo e entender tudo, a voz de comando já disse: vamos embora. Levou todo mundo para dentro da Kombi e foram embora. Ela não podia ver a verdade, escutar a verdade. Então isso aqui eu vi durante longa caminhada sobre a terra disso. No canal do Panamá, me convidaram para ver o navio passar. Então, meu anfitrião, que me hospedava, disse: olha, eu quero que você venha cá ver que maravilha que é quando o navio vai atravessar. Então tinha um enorme palco, assim, sabe, uma arquibancada, assim, todo mundo sentava lá. E daí, eu estava lá, convidado por ele para assistir o navio atravessar. Quem quiser pode ir lá na internet, o canal do Panamá, pode ver lá. Aí chegou um grupo de freiras. E uma delas tinha olhos para ver. E quando me viu, ela disse: Jesus! Ela logo foi comandada pela líder para sair lá, nem assistiu o navio passar. Que lá eles ficam uma espécie de expectativa, sabe? Quando o navio vai atravessar o canal do Panamá. Então, eu quero dizer que eu vejo durante essa minha longa travessia pela estrada de diferentes países, e sempre vi de novo, como a humanidade está enganada. Enganada. Porque foi enganada há milênios. É uma herança, antes pela tradição, que é a voz do tempo, tradição oral. Depois, pelos enorme quantidade de lobo travestido de ovelha, que gritam aos quatro cantos: Jesus, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, sai demônio. Você não vê pela televisão isso? Eu vi muitas vezes. Mas tudo isso vai acabar. Está perto o dia de que essas vozes serão asfixiadas, serão impedidas de ser ouvidas pela avassaladora e poderosa presença da verdade. Então, todos começarão a
desconfiar. Já está acontecendo isso. E vai chegar um momento que meu pai diz que na hora certa e no dia certo ele vai dizer o que fazer com todas essas igrejas que foram construídas em nome dele e no nome antigo obsoleto de Jesus. Então eu posso dizer o que fazer, né? Afinal de contas, fica tudo vazio assim. Entende? Meu pai disse. E a web, que está previsto na Bíblia que todo olho me veria, e a web é o meio que Deus deu para a humanidade ver todas que o Filho dele, o Verbo de Deus, voltou aqui na Terra e reencarnou na terra outrora chamada de Terra de Santa Cruz. A vontade do Senhor se cumpre rigorosamente. Quem tiver olhos verá, quem tiver ouvidos ouvirá, quem tiver cérebro concluirá através de um raciocínio saudável que o Senhor, meu Pai, faz justiça na terra. Que tenham todos a minha paz. Augusto de Barueri, São Paulo. Saudações, Henri. Seria possível que os espíritos pudessem reencarnar em algum animal? Já ouvi dizer que não, porque tanto nós como os espíritos desencarnados temos que evoluir, progredir e não regredir. Porém, tenho muitas dúvidas e gostaria de saber a sua opinião. Muito bem, excelente pergunta. Vejam bem, nem que por questão da justiça divina, nem que fosse mistério que um espírito reencarnasse com uma indumentária carnal de quadrúpede, por exemplo, atualmente não seria possível. Porque as matrizes de quadrúpedes são muito pequenas. Já ouviu falar em ecologia, em matança de animais, em animais em extinção? Então ele reencarna. O espírito sai muito atenção. Ele reencarna com um instinto animalesco, mas numa indumentária carnal parecida com a dos humanos. Ou seja, ele reencarna de uma matriz humana. Porque nem que a divina providência providenciasse que, por causa da lei do karma, a lei do talhão, que ele tivesse que reencarnar numa quadrúpede, não tem mais quadrúpedes sobrando. Ao contrário, tem muitas mulheres gestantes, muitas que não tem como se escapar de que um espírito que era para ser de quadrúpede, vem reencarnar através dela. Porque o ser humano cometeu tantos crimes contra a ecologia. Haja visto a explosão demográfica, que agora aqueles espíritos que ainda não evoluíram, que ainda careciam reencarnar de um corpo biologicamente de quadrúpede, já não tem mais. Então ele reencarna de um invólucro carnal humano, e daí vem ao que dizem, cansei de escutar, isso aí parece um animal bestial, quando aí de vez em quando aflora o verdadeiro instinto bestial, daí comete os crimes. Tem um caso muito emblemático que aconteceu lá em São Paulo há muitos anos, de um indivíduo que volta e meia se aflorava a onça que ele era. Ele levava as onças lá para o mato, matava, segundo eu vi pela mídia, até comia a carne delas. Esse é um caso emblemático. Então essa resposta para esta pergunta é que não é possível alguém retroceder, porque a lei da atração não permite. Ele não consegue encontrar uma gestante bestial com vaga para um espírito que já esteve aqui na Terra com indumentária carnal humana. Que eu espero que Deus vos inspire a compreender o que eu estou falando. Então não dá. Respondendo a pergunta dele. Que, aliás, essas perguntas que eu respondi hoje, incluindo aquela do jovem,
que disse que tinha vontade de cortar penso, só respondo todas essas perguntas, porque eu sempre disse que eu respondo qualquer pergunta, sem dogma, sem sofisma e sem subterfúgio. Então, para que saibam que eu respondo mesmo. Porque, claro que o ideal seria eu responder perguntas mais, digamos assim, auspiciosas, mais úteis. Mas eu respondo, quem me pergunta, eu respondo sim, que é para não ficar nenhuma dúvida, ninguém dizer também que eu estou fugindo de responder. Eu respondo qualquer pergunta, e essas perguntas todas vêm a mim ainda, porque aqueles que deveriam fazer essas perguntas para elucidar a mente dos seres humanos e se esclarecer, eles estão impedidos, estão proibidos pela determinação internacional da desinformação organizada. Então, eles não vêm fazer a pergunta para mim, e eu continuo respondendo aqui para aqueles que me fazem a pergunta. Sim, porque se a desinformação organizada, que é regida internacionalmente, se ela fizesse o serviço dela, viesse aqui me questionar e emitir, expor para a humanidade o que eu respondo, daí essas perguntas já não vinham mais ser feitas. Mas meu pai disse, ando lá, não estou reclamando. Meu pai disse que tudo isso faz parte do que está previsto em Lucas 17, versículo 25 a 35, que é onde está previsto que a priori o Filho do Homem seria rejeitado por essa geração. Mas que depois as vendas caíram dos olhos, os impostores, que se dizem pastores, vão, cada um deles, pegar seu chapéu e buscar o que fazer na terra, além de enganar a humanidade. A justiça divina não falha. A dos homens falha, a de Deus não. E eu já previ isso há 2000 anos, já disse há 2000 anos, que nesta hora, quando chegar esta hora, eles virão a mim. Virão a mim como última tentativa de enganar e dirão: Senhor, 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 em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei enfermos, Senhor. É o que está escrito lá que eu disse há 2000 anos. Direi em alto e bom som: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Quem quiser pode ver lá na Bíblia. E tem uns que ficam arrepiados quando me veem aparecer em público, porque sabem que esta hora está chegando. Agora eu vou pedir ao Pai a bênção, e as outras perguntas as responderei com muito amor, com boa vontade, no próximo sábado, na graça do Altíssimo. No momento, antes de pedir ao Pai a bênção, uma vez mais recordo, lembro a todos que me ouvem, que é por ordem dele que eu reitero: na luz de meu Pai, Senhor e Deus que em mim, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Lei esta que eu tentei expor há 2000 anos, quando proferi a parábola dos talentos. Agora, a confraria dos beneméritos já sabe que na hora da bênção como deve proceder. Agora, os que estão chegando e querem participar da bênção, olhos abertos, põem as mãos assim. Eu invoco o Pai, e Ele derramará a bênção a todos os seres humanos que têm coração puro, que têm sede de receber a bênção do Pai. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos. Até sábado. Até sempre.
Pessoal, este programa estará disponível no nosso canal no YouTube, henricristo.tv. Inscrevam-se lá. E não esqueçam que as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo sábado, logo no início do programa, e acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível graciosamente o livro Despertador Explosivo, volume 1, e volume 2. Henri Cristo, todo olho o verá. Uma excelente semana a todos e até sábado. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do Reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse! Henri Cristo, todo olho verá.